E aí, nono ano, como vocês estão? Tudo bem? E aí, galera? Vamos lá para mais uma semana de estudos em casa, né? Enquanto estamos passando por esse momento de isolamento social, mas vamos ser uma semana produtiva, beleza? Que vai até quinta-feira, sexta não tem aula, que é feriado, beleza? E aí, galerinha, temos de prestar atenção e continuar com força, com foco, que vai dar tudo certo, tá? Quanto menos a gente esperar, a gente vai estar de volta pertinho, para ter nossas aulas ao vivo, né, presenciais ali, enfim. Mas enquanto isso, vamos lá, espero que vocês fiquem bem, saudáveis e vamos à luta, que não está fácil, né, beleza? Então vamos lá. Galerinha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coesão e coerência, beleza? São dois elementos que a gente aborda quando a gente está estudando os textos, né? Então, nós já aprendemos sobre orações, né, período simples, aprendemos sobre algumas coisas sobre o período composto, e aí, agora a gente vai tentar analisar um pouquinho adiante, né? Quando essas frases, esses períodos, começam a se juntar e formar textos, beleza? E aí vocês já devem ter ouvido falar, esse texto está sem coesão, não tem coerência nessa fala, nesse texto, né? O que acontece? O que é isso, né? Tem diferença entre essas duas coisas? O que se analisa quando a gente estuda coesão e coerência? Beleza? E aí nós vamos tentar destrinchar, né, vários termos que são usados quando a gente está trabalhando com a coesão e com a coerência. Beleza? Galera, então vamos continuar com os slides. Vamos lá. Este primeiro slide, ele vai fazer para a gente a definição, né, do que é coesão e coerência. E principalmente em textos argumentativos, que são os textos que a gente tem aprendido também em redação, né? As cartas também são textos argumentativos. Galerinha, e aí, vamos ver aí qual é a descrição, né? Como que a apostila descreve para a gente a coesão e a coerência. Primeiro do lado esquerdo aí, né, nessa primeira lupa, nós temos a coerência, olha lá. Diz respeito ao modo de encadear as ideias, também chamado de encadeamento semântico, responsável pela articulação e pela continuidade dos sentidos entre as palavras no texto. Galerinha, então, a coerência tem a ver com o sentido, né? Aparece ali encadeamento semântico. Então, quando a gente estuda a coerência de um texto, a gente analisa se esse texto faz sentido. Se as ideias que estão dentro deste texto têm ligação entre elas, e aí você consegue entender o texto do começo ao fim. Faz sentido do começo ao fim, né? Não há contradições ali no meio, não há coisas que ficam ambíguas, né, com mais de um sentido, não há coisas que te faz perder o foco da leitura e acabar não entendendo alguma coisa, certo? É isso que a gente analisa na coerência, se ele faz sentido mesmo, se as ideias são, de fato, ligadas, tá? Está no plano das ideias, ok? A coesão, ela refere-se à articulação, né, a segunda lupa aí agora, das palavras, das frases, dos períodos e dos parágrafos do texto. Então, aqui, galera, a gente está pensando num plano mais gramatical. Como é que, textualmente, né, com as palavras, como é que a gente faz a união de palavras, frases para formar o texto, certo? E aí, quais são as palavrinhas que a gente usa para fazer essa união, se faz sentido, se não faz. Então, na verdade, essas duas coisas, né, a coesão e a coerência, elas caminham juntas, né, elas são responsáveis pela textualidade do texto, beleza? Como a gente amarra as coisas dentro do texto. Só que a coerência está mais para o plano das ideias, se as ideias fazem sentido, né, se o conteúdo do texto, se as informações têm ligação e fazem sentido. A coesão está mais para o plano gramatical, textual, as palavras, as ligações que a gente faz entre as palavras e as frases, beleza? Então, andam juntas, só que uma está mais para o lado do sentido e a outra está mais para o lado da gramática, das palavrinhas que realmente ligam as coisas ali, beleza? Ok. Então, definição, né? O que é coesão? Refere-se à articulação das palavras, das frases, dos períodos e dos parágrafos do texto. Então, é a articulação, a ligação entre as palavras e as frases. Beleza. O que é coerência? Diz respeito ao modo de se encadearem as ideias, né? O encadeamento semântico responsável pela articulação e a quantidade dos sentidos entre as palavras do texto. Beleza? Ok, galerinha. E aí, agora a gente vai começar a analisar mais especificamente, né, o que é coesão, o que é coerência na prática, né? Como a gente analisa, o que a gente estuda
em coesão e coerência na hora mesmo do vamos ver, na prática, no texto, né? O que a gente pode perguntar para você sobre isso, tá? Então, vamos lá. Olha aí, a coesão, ela pode ser obtida por dois mecanismos principais que estão em vermelho aí para você, anáfora e catáfora, beleza? Elas são relacionadas à informação textual. A primeira, a anáfora, retoma um componente, enquanto a outra, a catáfora, antecipa, permitindo a construção de um texto harmonioso. Então, vamos lá. Vamos tentar entender isso. Galera, a anáfora é quando você faz uma ligação com alguma coisa que já foi escrita, ou já foi dita, já estava no texto anterior, certo? Então, quando eu me refiro a algo, eu uso uma palavrinha para ligar a algo que já apareceu no texto, esse movimento a gente chama de anáfora, tá? E quando eu promovo uma ligação com algo que ainda vai ser dito, que ainda vai ser escrito no texto, que vai vir à frente, quando eu uso uma palavrinha para referenciar algo que ainda vai aparecer, aí eu chamo esse movimento de catáfora, tá? Então, anáfora antes, a anáfora lembra de antes, já apareceu. E catáfora para frente, anáfora antes, já foi, e aí eu faço uma ligação anafórica. O referente veio antes, eu estou me ligando a algo que já apareceu. E catáfora para frente. Lembra de catapulta, quando joga, vocês já viram em desenho? Que eles puxam um estilingue assim, ó, eles puxam e jogam lá na frente alguma coisa, certo? Vai para frente a catapulta, quando joga pedra assim, ó. Aí bate, né? Aqueles que não sabem explicar o que é uma catapulta. Você coloca um peso, aí você aperta e ele vai para frente, né? Lança lá na frente a pedra. Então, isso daí é catáfora, beleza? Joia. Galerinha, vamos ver os exemplos aí, ó. Então, o primeiro exemplo de anáfora, né, o referente veio antes, temos uma frase, que tem a setinha aí para antes, né? Olha lá. Pesquisadores que são da Finlândia falam sobre chocolate. Galera, a gente está se referenciando aí aos pesquisadores. E aí a palavra que, ela se liga aos pesquisadores, né? Quem que são, né? Quem que são da Finlândia? Os pesquisadores. Então, esse que, ele está retomando o termo anterior, né? Ele é um pronome relativo, eu posso trocar por os quais. Os pesquisadores, os quais são da Finlândia, falam sobre chocolate. Então, ele se liga a algo que está antes dele, certo? Esse que, ele referencia, ele retoma um termo que veio anteriormente. Por isso que aí é uma relação de anáfora, né? E como a gente está estudando, a coesão, a gente analisa as palavrinhas que ligam, né? As palavras e as frases. Então, esse que aí, ele serve para ligar pesquisadores a uma característica deles, né? Que são da Finlândia. Para fazer a ligação, então, a gente usou o que, e como esse que retoma o termo anterior, então a gente tem aí uma relação anafórica, anáfora, liga ao que vem antes, anáfora antes, lembra disso. Galera, e a catáfora é quando o referente vem depois, quando a gente usa uma palavrinha para introduzir algo, né? Olha o exemplo aí, os cientistas daqui do Brasil discordam, né? Galera, esse daqui, eu estou falando do Brasil, certo? Só que o do Brasil aparece na frente, não aparece antes, como foi pesquisadores ali antes do quê? É daqui onde? Do Brasil. Onde que aparece isso? Na frente, certo? Então, veja bem, a palavrinha daqui, ela vai fazer uma referência a algo que veio na frente, a um movimento catafórico, para frente, tudo bem? Então, só para reafirmar, a anáfora faz uma ligação com o que veio antes. Catáfora faz uma relação com o que vem depois. Tudo bem? Jóia. Digam, meu Deus, essas palavras são difíceis. Galera, a palavra até é estranha para a gente, né? Anáfora e catáfora. Porém, para que ela serve, né? O que a gente estuda com isso não é complicado, né? A anáfora é quando você liga algo que veio antes e a catáfora, algo que veio da frente. Só apareceu depois. Tudo bem? É para isso que essas palavras servem. Beleza. Galerinha, em coesão, né, o que a gente analisa num texto? Então, o prof dá um texto para vocês e a gente vai analisar a coesão dele. O que a gente vai procurar? A gente vai procurar as palavrinhas que ligam as palavras e as frases. A gente vai procurar preposição, a gente vai procurar conjunção, certo? É isso que a gente está aprendendo agora, conjunção. Então, a gente vai tentar analisar como que essas coisas são unidas, como que as frases são unidas, né? As palavrinhas que servem para retomar as coisas ou para inserir as coisas, certo? Como a gente acabou de ver ali na anáfora e na catáfora, beleza? E aí, né, tem algumas regras para garantir a coesão textual.
algumas coisas que devem ser feitas no texto para que ele seja coeso, né? Vamos ver quais são, né, essas regrinhas. Galera, a primeira tem a ver com a referência, certo? Então, a coesão referencial diz respeito ao uso de pronomes pessoais e possessivos, pode ser também uma referência demonstrativa, né, com pronomes demonstrativos e advérbios, e uma referência comparativa, com o uso de comparações por meio de semelhanças. Então, olhem aí os exemplos. Leda e Sérgio se casaram. Eles são os pais de Júlia e Lara. Galerinha, aí a gente usou o eles, a palavra eles, para retomar quem? O pronome eles, né, que é um pronome pessoal, retoma quem? Leda e Sérgio, não é? Então, eu posso falar que esse eles aí, ele tem uma relação anafórica com o que foi dito antes, né? O eles retoma algo que já foi dito, beleza? E por que eu posso falar que aí há uma coesão referencial pessoal, né? Porque eu estou ligando a pessoas, eu estou usando um pronome pessoal para retomar umas pessoas ali, certo? Beleza, então é pessoal anafórica. Galerinha, olha de baixo. Escrevi todos os textos com exceção deste. Eu já falei qual é o texto que eu não escrevi? Não, né? Aparece depois dos 2 pontos aí, ó. O da história da colonização africana. Então, quando eu uso uma palavra, no caso deste, o pronome demonstrativo, para introduzir algo que veio à frente, ou da história da colonização, né, que é o texto com exceção que eu não escrevi, aí eu tenho uma relação catafórica. Então, é demonstrativa, porque eu usei o pronome demonstrativo deste, e é catafórica porque ainda vai aparecer depois do pronome a coisa que eu quero referenciar. Beleza? Olha o último exemplo. Mais um mês igual aos outros. Quente. Aí tem uma referência comparativa endofórica. Galerinha, essa palavrinha não apareceu antes porque a gente usa pouquíssimo, tá? É só uma explicação mesmo. Endofórica quer dizer que ela não está nem se ligando ao que veio antes nem ao depois. As duas coisas ao mesmo tempo. Ela está entre as duas coisas, né? Que é, na verdade, a palavrinha ali, igual. Mais um mês igual aos outros. Esse igual serve para fazer uma comparação, né, entre o mês atual e os outros meses, certo? E ele está entre as duas coisas. Como eu estou comparando duas coisas, ele não se refere nem ao que veio antes, nem ao que veio depois. Ele se refere aos dois. Ele está entre, por isso que é endofórica. Tá bom? Ok. Então, quais são as palavrinhas que eu usei aí para fazer a coesão? Na primeira frase foi o pronome eles. Na segunda frase foi o pronome deste, pronome demonstrativo, e na última frase foi o advérbio igual. Beleza? Ok. Galerinha, e a substituição ali embaixo? Né? Como é que a gente faz coesão por substituição? Quando a gente substitui um elemento nominal por outro para evitar repetições. Então, exemplos. Vamos ao congresso na quarta-feira. Ludmila irá na quinta. O que eu fiz aí? Eu tirei a palavra congresso e tirei a palavra feira. Por que eu fiz isso? Por que eu substituí, em vez de colocar quarta-feira, eu colocar quinta-feira, eu coloquei só quinta? Né? Por que na frase da frente eu tirei o congresso? Né? Para que isso acontece? Para que não fique uma repetição. Né? A gente evita repetições. Então, a gente ou substitui ou tira, né? Faz a elipse, tira uma palavra que o leitor já vai saber na frase seguinte, beleza? Isso acontece para que a gente não tenha, né, repetições e aí cause um problema de coesão. Repetir demais as palavras é um problema de coesão, tá? Beleza. Aí já vem a elipse, né, que é a omissão de um componente textual, seja ele frase, verbo ou nome, né? Então, olha o exemplo aí. Compramos 2 refrigerantes a mais para levar. Você os quer? Galerinha, o que eu tirei daí? Eu tirei a palavra refrigerantes, certo? Eu tirei a palavra refrigerantes. Por que eu fiz isso? Porque senão fica muito repetitivo. Imagina essa frase. Compramos 2 refrigerantes a mais para levar. Você quer os refrigerantes? Né? Se eu fizesse isso, ia ficar uma repetição muito ruim. Tá? Então, não é bacana. Fica um texto ruim. Tá? Então, a gente faz a elipse. Elipse é esconder. Você esconde quando você sabe que o seu leitor vai entender. Beleza? Ok. Galerinha, um outro tipo de coesão, né, uma outra análise que a gente faz é das conjunções. Então, os termos que ligam as orações, né, de modo a estabelecer uma conexão. Isso a gente está aprendendo bastante, né? A gente tem falado bastante sobre conjunções. Então, olha o exemplo aí. Ainda não encontraram os culpados pelo vandalismo.
mas Charlie sabe quem foi. Eu usei aí a palavra mas, né, para fazer uma relação de oposição entre as ideias, beleza? Então, usar uma conjunção é um ato coesivo, né? A gente usa para manter a coesão, a relação entre as frases, certo? Entre as orações. Beleza? E também, galera, existe a coesão lexical. Digam, o que é isso? O que é coesão lexical? Galera, léxico tem a ver com o sentido da palavra, tá? O léxico tem a ver com o sentido da palavra. Então, o que é manter, né, a coesão lexical? É quando você usa palavras com sentidos aproximados ou do mesmo campo lexical, né, que tem os sentidos próximos, né, ou seja, hiperônimos, ou sinônimos, ou nomes genéricos. A gente vai substituindo, galera, para não ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo, tá? Então, olha o exemplo aí. O museu não tinha a menor condição de guardar tantas relíquias. O local estava a ponto de ruir. Eu usei o local para substituir o quê? O museu, né? O local do qual eu estou falando é o museu. Então, para não repetir a palavra museu, eu usei a palavra local, ok? Então, aí a gente tem uma coesão lexical. Eu usei palavras que são aproximadas, né, que servem, pode substituir uma outra, ok? Beleza. E a coerência? Quando a gente vai analisar as ideias. A gente estava analisando agora as palavrinhas que ligam as coisas, que retomam, que inserem coisas. E a coerência. O que a gente analisa na coerência? Né? Então, a gente analisa alguns princípios básicos para que o seu texto tenha coerência. Quais são esses princípios básicos? Galera, quando você vai escrever um texto, para ele ser coerente, ou quando você vai falar um texto, para ele ser coerente, você precisa ter o princípio da relevância. Então, as ideias precisam se relacionar, ok? O princípio da relevância é quando você seleciona bem as informações do texto e elas têm uma relação entre si. Você não sai escolhendo aleatoriamente informações que depois não se ligam, certo? Então, o princípio da relevância é escolher aquelas principais informações que se relacionam, né, que têm ligação entre si, tudo bem? A gente analisa na coerência também o princípio da não tautologia. Tautologia tem a ver com termos redundantes, né? Ou seja, que são repetitivos, tudo bem? Então, evitar ideias que são redundantes. Sabe o famoso encher linguiça? Já ouviram esse termo? Já, né? Adoro encher linguiça nos textos. O que é encher linguiça? É não respeitar o princípio da não tautologia. Ou seja, é você ficar enrolando ali, ó, naquele mesmo argumento, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e falou a mesma coisa, do começo ao fim. Certo? Então, a gente precisa evitar essas ideias redundantes. Precisa usar as ideias relevantes, que se relacionam, mas que são diferentes, logicamente. São várias informações. Tudo bem? Galera, tem de respeitar também o princípio da não contradição, ou seja, evitar ideias contraditórias. A pessoa começa o texto lá, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, não tenho medo de nada. Aí depois ela fala assim, mas eu morro de medo de aranha. Opa, você falou que é uma pessoa calma, tranquila, que não tem medo de nada. Depois você fala que morre de medo de aranha, e aí? São ideias contraditórias, né? Esse texto está ficando meio sem coerência, ok? Beleza, tem que tomar cuidado com esse princípio também. Galera, o princípio da continuidade temática, o texto deve seguir dentro do mesmo assunto. Então, você começa a escrever lá sobre, sei lá, o desmatamento da floresta amazônica, certo? Aí você está lá, desmatamento é problemático, as pessoas desmatam para poder usar a terra e para tirar madeira para vender e tal, isso é muito ruim. Aí você começa a falar assim, no decorrer do seu texto, os rios lá do estado do Amazonas são muito importantes, né? Porque acontece os rios voadores da Amazônia, né? Que traz chuvas, né? Para o Brasil inteiro. Epa, você estava falando de desmatamento, de repente você está falando de rios voadores da Amazônia e chuva. Diga, mas é tudo lá para cima, é tudo norte, é tudo Amazonas. Não, gente, não. Você não pode fugir do tema, você não pode fugir do fio temático do texto, tá? Se o texto está falando de uma coisa específica, você tem que ficar nisso do começo ao fim. Continuidade temática. Beleza?
Então, tá bom. Galera, e também o princípio da progressão semântica, né? Inserir informações novas para seguir o todo. Então, você não ficar, novamente, né, isso daí tem a ver com a tautologia, lá, de ideias redundantes. Você não ficar na mesma ideia o tempo todo, não ficar enchendo linguiça o tempo todo. Tudo bem? Então, progressão semântica. Vai indo no tema, continua no tema, porém com informações novas o tempo todo sobre esse tema. Ok? Beleza. Esses princípios aí, galera, eles garantem a coerência do seu texto. Esses princípios, galera, eles são garantidos caso alguns fatores sejam levados em consideração, né, para garantir essa coerência. Então, o que você faz, né, para garantir que esses princípios aí sejam firmes no seu texto, que eles apareçam nos seus textos, né? Então, é importante ter conhecimento de mundo, certo? Então, carga adquirida ao longo da vida como rótulos, né, frames, planos, esquemas ou scripts. Por exemplo, trabalho, horários a cumprir e trânsito para enfrentar. Isso sim que são férias. Praia, mar, restaurante típicos. Isso sim é que são férias. Galerinha, quando a gente pensa em férias, qual dessas duas frases você acha que são mais coerentes, assim? Que demonstra que a pessoa tem conhecimento de mundo do que sejam férias, né? Qual das duas frases vocês acham que a pessoa tem conhecimento de mundo, que ela sabe o que tem numa série? Olha lá, trabalho, horários a cumprir e trânsito para enfrentar. Isso sim é que são férias? É isso que a gente quer em férias, galera? Ou praia, mar, restaurantes típicos. Isso sim é que são férias. Isso, né, galera? Então, a segunda frase, ela tem coerência. Por quê? A pessoa que escreveu a segunda frase tem conhecimento de mundo. Ela sabe o que são férias boas. Beleza? A de cima não tem muito conhecimento, não, coitado. Se as férias dela, se para ela trabalho, horário a cumprir, trânsito para enfrentar é férias, imagina a vida sem férias dessa pessoa. Pelo amor de Deus, né? Galerinha, a gente, para garantir aqueles princípios, também precisa fazer inferências, né? Então, informações simplificadas a partir do pressuposto de que o interlocutor compartilha daquele conhecimento. Exemplo, quando chamá-la para sair, não se esqueça de que ela é indiana, ou seja, pode ser que a pessoa seja vegetariana. Então, é importante, né, você fazer inferências, você deixar bem explicadinho para que a pessoa que está lendo o seu texto compreenda o que você quis dizer, certo? Se você escreveu e não esqueça que ela é indiana, você quer que a pessoa pense, né, que ela pode ser vegetariana, que ela pode não comer carne, certo? Beleza? Essas inferências, entender os sentidos das entrelinhas, né, é importante, deixar claras as coisas, não totalmente claras às vezes, mas assim, dar condições para o seu leitor entender o que você está querendo dizer, fazer as inferências, ok? Ser bem claro, né, bem objetivo. Galerinha, e a informatividade, né? Então, evitar insistir no que é óbvio, procurando trazer informações ricas e interessantes. Exemplos. O Egito possui pirâmides imensas. Há quem diga que as pirâmides foram construídas por extraterrestre devido à forma como os blocos foram dispostos. Galerinha, você falar que no Egito possui pirâmide é o senso comum, né? Então, para esse princípio da informatividade, é um texto incoerente, porque, tipo, tem pirâmide no Egito. E isso todo mundo sabe. Agora, você falar que há quem diga que essas pirâmides são construídas por extraterrestres devido à forma que os blocos... Percebam como que é uma informação nova, é uma informação que, tipo, chama atenção, beleza? Então, a gente tem que sempre tentar trazer informações que fujam do óbvio, tá? Que fujam do senso comum. Galera, e outra coisa para garantir, né, aqueles princípios é a contextualização. Né? Então, fatores que providenciam a clareza total, como datas, menções, alguma informação. Galera, todos os textos que a gente escreve, né, tem contexto. Então, tem posição social, tem um lugar específico, tem um interlocutor. Então, toda essa contextualização, tem motivo, né, para escrever cada texto. Toda essa contextualização precisa aparecer nos seus textos. Tá bom? Essas informações deixam bem claro para o seu interlocutor, para o seu leitor, o que você está fazendo, o que você pretende, qual é o objetivo do seu texto. Tudo bem? Beleza. E aí agora algumas dicas, né, para melhorar a coesão e a coerência do seu texto. Então, para você elaborar textos impecavelmente coerentes, coisa não é fácil não, tá, gente? Aquele texto perfeito, assim, do começo ao fim, né, que você consegue garantir a coesão e a coerência perfeita desses textos, não é algo fácil não, tá bom? Então, o que você deve fazer, né? Prestar atenção em quais coisas?
Usar conjunções coordenativas, mas também, entretanto, ora, portanto, porque, né? Não só as coordenativas, né? Mas também as subordinativas. Beleza. Usar sinônimos para evitar repetições. Então, por exemplo, você usou lá no entanto. Depois você usa porém, depois você usa mais, depois você usa todavia, depois você usa contudo. Qualquer uma dessas aí serve para a mesma coisa, né? São adversativas, indicam oposições. Mas você vai trocando no decorrer do texto. Né? Não usa um conectivo do começo ao fim. Tá? A pessoa vai lá no então, né? Selecionou o então, aí fica então, então, então. Ou assim, assim, assim. Dessa forma, uma vez só cada um. Ok? E aí vai trocando. Beleza. Galera, evite usar palavras muito complicadas para facilitar a compreensão do texto. Então, tente escrever, né, textos objetivos, com palavras que as pessoas entendam. Tá? Digam, mas eu gosto de demonstrar meu conhecimento, eu gosto de usar palavras complicadas. Cara, você demonstra que você não está preocupado com o seu interlocutor. Você demonstra que você não está nem aí se ele vai entender ou não o seu texto. Isso não é legal. Tá? A gente tem de se preocupar com o leitor. Joia? Beleza. Galerinha, releia o parágrafo escrito. Então, parágrafos bons, eles têm em torno de 7 linhas. Tá bom? Divida o seu texto. Né? Digam, quantos parágrafos tem esse texto? Depende de quantas linhas você tem para fazer. Mas você sabe que um parágrafo bom tem 7 linhas. Aí você consegue contar quantos parágrafos bacanas são bacanas, né? Beleza. Releia o parágrafo para ver se tem sentido, né? Se tudo que está ali dentro dele está dentro do tema, você não está fugindo, não está se contradizendo, ok? Leia bastante para adquirir conhecimento e enriquecer seu vocabulário, né? Então é importante, o bom escritor é um bom leitor, antes de mais nada, certo? Então é bom ler o máximo que você puder, até para aprender esses sinônimos aí para poder usar depois no seu texto, beleza? E aí, galerinha, coloque-se no lugar do leitor, veja se seu texto está claro. Quando você terminar de ler o texto, leia. Fala assim, vou ver aqui como leitor se está tudo bem, se eu entendi tudo. Tá? E às vezes, galera, é legal colocar até na gaveta. Escreve a redação e deixa lá. No outro dia vai ler para você ver. Você modifica coisas, você enxerga coisas que estavam escritas erradas. Tá? Então é legal. Tá? Se colocar no lugar de leitor do próprio texto. Beleza, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido o que é coesão e coerência, anáfora e catáfora, referencial, sequencial, todos aqueles princípios. O prof sabe que é um monte de coisa, mas você pode voltar nessa aula quantas vezes quiser para assistir. Ela fica disponível lá no YouTube também, ok? E se quiserem os slides da aula, o prof pode mandar para vocês também, tá? Depois a gente vai voltar com alguns exercícios, tem alguns exercícios na apostila também para a gente fazer. Tudo bem? É isso aí, fiquem bem. Até a próxima, se cuidem. Logo, logo a gente se vê de novo. Beleza? E quem tem aula na sequência agora com a mesma turma, vamos ter aula ao vivo. Beleza? Para vocês tirarem dúvidas, a gente conversa mais um pouquinho sobre a aula de hoje, caso vocês não tenham entendido alguma coisa. Tudo bem? Um beijo, um abraço, até já. Até a próxima.